Olá, espero encontrá-los com saúde e que tudo mais esteja na mais perfeita ordem. Pessoal, acredito ser interessante esclarecer para quem está nos assistindo hoje pela primeira vez e reforçar para quem já vem nos acompanhando que esse programa Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. No entanto, pessoal, ao longo dos nossos programas não conseguimos comentar a revista inteira. Sendo assim, convido-os a acessarem o nosso portal www.revistabemmais.com.br e lerem a revista na íntegra no formato online. Ou ainda, se preferirem, entrem em contato e solicitem a sua assinatura ou localizem o ponto de distribuição gratuito mais próximo de vocês. Bem, hoje o nosso tema ele é abordado na seção PET da revista. A nossa convidada é a veterinária Deise Zulian. Então, Deise, seja muito bem-vinda. Boa tarde. O nosso programa, ele é um programa descontraído, tá certo? E a gente vai falar sobre o cotidiano de nós proprietários de cães, né? Com o olhar da profissional. Então, Deise, você trouxe assim, algumas reflexões, né, com relação aos nossos animais no momento da perda. Né? Então, quando eles morrem, o que é que a gente faz para lidar com todas as sensações que esse momento nos traz? Né? Então, eu acho que para inicializar o nosso bate-papo, eu já começo te perguntando o seguinte: por que os cuidados devem ser maiores com os idosos e crianças quando os animais... Na realidade, nessa hora, na hora da perda do animal, principalmente com crianças e idosos, tem que ser um pouquinho mais delicado. Passar a mensagem para eles e para que eles também entendam o que aconteceu. No caso de crianças, se a gente não souber lidar com essa situação, não passar de uma forma mais assim delicada para eles, isso pode até se tornar um trauma para a vida adulta. E no caso dos idosos, principalmente aqueles idosos que tinham aqueles animais, como vamos supor, bastante filho, aquele animal extremamente apegado, muitas vezes idosos que viviam sozinhos com animais. Então, para eles, acaba sendo até um pouco pior, porque muitas vezes o idoso já está um pouco debilitado, recebeu uma notícia da perda daquele animalzinho deles, pode se tornar até para eles alguma coisa que desencadeie uma doença pior ou outros danos. Bom, quando a gente opta por ter um animal, a gente acaba não se preocupando num primeiro momento quantos anos esse animal vai viver comigo, né? E vai precisar da minha atenção, da nossa... falta até palavra, porque eu gosto muito de cachorro, né? Então, o cachorro para mim... cuidado. Exatamente. Então, assim, esse ser vai depender de mim por quanto tempo? Olha, a expectativa de vida hoje gira em torno de 14, 15 anos. Isso, lógico, tem muitas variações, dependendo até mesmo da qualidade de vida do animal. Então, vamos supor, animais que nunca desencadearam doença nenhuma, sempre tiveram tratamento, sempre fizeram check-ups anuais, que é uma necessidade também. Tudo, vamos por rações de boa qualidade, tudo isso influencia na vida do animal e na expectativa de vida dele, né? Então, assim, é muito difícil a gente falar, olha, vive 15 anos e vai viver 15 anos exatamente, porque tem as suas variações, né? E muitas vezes eles já nascem com determinadas doenças que abreviam a vida deles também, né? Como seres humanos. E, assim, tudo depende de como foi a vida, o transcorrer da vida deles realmente. Tem animais que eu conheço que viveram 20, 21 anos, né? Então, é muito relativo, né? É muito relativo mesmo. Essa variação está relacionada ao porte do animal, à raça dele? Sim, animais porte grande, na realidade, tendem a viver um pouquinho menos. E animais porte menor, que seriam porte médio, pequenos, tendem a viver um pouquinho mais. Porém, não é tanto regra hoje em dia. Então, eu te falo que vai depender realmente da vida deles, durante a vida toda, o que aconteceu durante esses momentos. Se
teve sempre, vamos supor, cuidados, alimentação, não teve excessos, que nem ser humano, né? Uhum. É igualzinho ser humano. Eu falo que não tem muita diferença. A diferença é só que eles não falam com a boca, mas falam com o olhar. Sim. Não sei, talvez a pergunta te esprema um pouquinho. Você citou que os cachorros grandes vivem um pouco menos. O que é esse um pouco menos? Geralmente, porte grande, eles tendem a viver, vamos supor, a expectativa de vida deles gira em torno de 12, vamos supor, 11, 12 anos, não muito além disso. Porque é um metabolismo que é muito mais rápido do que um animal menor, né? Então, eles acabam realmente tendo essa expectativa um pouquinho menor. Mas é o que eu te falo, não é regra. Hoje em dia, existem muitos animais, principalmente que eu atendo também, que são animais porte grande, têm uma idade mais avançada, né? Então, é muito relativo mesmo. Tá. Vou explorar, né? Tá. Das raças que a gente conhece, qual tem, assim, maior expectativa? Naturalmente viveria mais que outras? Olha, é assim, a crendice popular fala que vira-lata tende a viver mais, né? Tende a ter uma vida, digamos assim, maior. Eu te confesso assim que eu atendo muitos animais, tanto vira-latas, que são os SRDs que a gente fala, quanto, vamos por poodle, vive bastante, é um animal que tem uma expectativa de vida maior. Golden, eu já atendi também mais idoso, então assim, é muito, assim, não tem uma regra, te falaria, porém os vira-latinhas ainda tendem a ter um pouquinho... Estão batendo o recorde da história. Com certeza. Bom, Deise, eu vou fazer a pergunta final do primeiro bloco do nosso bate-papo, tá? Então, voltando na perda do animal, que é o nosso tema central, como que a gente consegue se preparar psicologicamente para essa perda? Tem esse exercício que pode ser feito? Na realidade, isso é até natural do ser humano. A gente nunca vai estar preparado para a perda, né? A gente sempre tenta trabalhar muito isso com psicólogos, tudo, mas assim, digamos, é uma coisa um pouco difícil para a gente aceitar que um animal não vai estar mais aqui com a gente. Então, assim, uma das coisas que eu acho assim, fundamental para todo ser humano é entender que eles acabam vivendo um pouco menos que a gente, digo, bastante menos que a gente, e tentar, de alguma forma, curtir muito os momentos com eles, né? E, assim, da maneira mais, como eu posso dizer, mais tranquila, tentar entender que a vida deles é um pouquinho mais abreviada e tentar realmente passar isso também até mesmo para os idosos, para as crianças, para evitar realmente sofrimento, um sofrimento maior, que já é um sofrimento a perda, mas um sofrimento maior nesse momento. Principalmente se é um animal mais doente. Então, assim, tentar aceitar e tentar olhar o lado bom das coisas, que foi aquele pequeno momento que ele teve aqui, mas que vai durar, assim, eternamente no sentimento, no pensamento. Bem, Deise, a gente vai interromper um pouquinho, nós vamos chamar o nosso break e na volta a gente dá continuidade. Vocês que estão em casa, aguardo vocês até o retorno. Olá pessoal, estamos de volta dando continuidade ao nosso papo com a doutora Deise, que é a minha veterinária preferida, né? Então ela está nos dando orientações de como a gente tem que se preparar e lidar com a perda dos nossos animais. A próxima pergunta, Deise, é a seguinte: ao mesmo tempo que é dolorosa a perda do animal, como as lembranças boas e carinhosas podem ajudar nesse processo de cura, né? Eu falo assim que quando acontece realmente essa passagem, essa perda do animal, eu sempre tento orientar meus clientes da seguinte forma: a gente tem que sempre tentar olhar por um outro ângulo, sempre tentar olhar pelo lado bom, talvez daquele contexto todo. Primeira coisa que eu falo para eles é tentar lembrar de tudo aquilo que eles passaram com o animal, então fazer de repente uma homenagem, de repente escrever sobre o animal, ter fotos, mas tentar recordar daquilo com muito carinho e não na fase do sofrimento que provavelmente gerou a perda do animal. Então tentar de alguma forma reverter isso para o bem. Então muitas vezes até mesmo ajudando instituições, né? Eu acho que isso tira o lado da tristeza e faz você entrar em contato realmente com outros animais que precisam também de muita ajuda.
talvez você consiga reverter a sua tristeza no auxílio, né? No ajuda com outros animais, em ONGs, instituições. Eu acho que isso é uma coisa que vai te ajudar no teu processo de cura mesmo, né? Minimizar a dor. Né? Perfeito. Deise, de acordo com psicólogos, existem algumas fases, que na verdade me parece que são 5 fases da perda, né? Perda. Quais são essas fases? Bom, as fases da perda é a negação, a raiva, a negociação, a depressão e depois, por último, a aceitação do fato, que é quando a pessoa começa realmente a entender e tentar tocar a vida, né? Tentar entender que o animal não está mais ali, mas a vida continua, infelizmente. Né? Tá. No seu ponto de vista, ou melhor, qual dessas fases é a mais complicada? Eu falaria que são 2, que principalmente a fase da raiva e a fase realmente da depressão. São as 2 que eu acho que são as piores, realmente, para a pessoa passar. Primeiro, porque a raiva é aquele sentimento ruim, a pessoa realmente acaba ficando, digamos assim, muito agressiva, né? E a depressão é porque a gente sabe que a depressão realmente é uma doença um pouco complicada, né, para o ser humano. Então, principalmente para os idosos e para as crianças, talvez seja uma fase bem complicadinha de se passar e vai precisar realmente da ajuda de um profissional ali do lado deles, talvez, para tentar chegar na última fase que eu falo, que é da aceitação e tentar melhorar, tentar tocar a vida realmente, né? Tá. Você acha que a introdução, a adoção de um animal já de imediato também aliviaria? Ou não é bom? Eu acredito da seguinte forma, eu acho que o animal novo na casa, a primeira coisa, a pessoa precisa estar realmente bem, precisa já ter aceitado aquele fato do outro animal não estar mais ali e aceitar que é um novo animal, não é realmente uma substituição. Né? Ela precisa aceitar que é um animalzinho novo, precisa de novos cuidados, vai passar pelas fases, né, daquele animal, independente se adotar ele pequeno, jovenzinho, ou se adotar ele mais adulto. Só que a pessoa precisa realmente entender que é um novo animal, não é uma troca, não é uma substituição e que não é, principal coisa, aquele animal que ela perdeu. Né? Porque vai ter um novo carinho, vai ser um novo comportamento, um novo temperamento. Então, eu acho que tem que ser aquela fase que a pessoa já vai estar com o coração aberto realmente para receber aquele novo carinho, aquele novo animal, preparar a casa. É bacana, eu acho que para a pessoa realmente melhorar, para aceitar melhor tudo, vai ajudar muito. Quanto antes certeza. A substituição, com na verdade não é bem a substituição, seria realmente a reposição. Seria um novo amor, né? Exatamente. Seria um novo amor, um novo carinho, uma nova fase. Né? Perfeito. Deise, o ser humano possui laços estreitos com seus animais de estimação, principalmente cães. E isso já vem de longas datas, né? Apesar disso, é importante conscientizar a criança de que se trata de um animal e dar limites. Exato. Não é? Como fazer isso com uma criança? Eu acho assim, a criança, eu sempre falo que é a base de tudo. Né? Eu acho que a criança, principalmente, é aquele adulto do futuro que vai saber que o animal é um animal que precisa de carinho, é um ser que precisa de cuidados, é um ser que precisa da sua atenção e que vai depender de você para a maioria das coisas que for acontecer na vida dele. E eu acho que a criança, principalmente em escolas, tudo deveria realmente ter um pouco da posse, ter a ideia da posse responsável, né? Porque até mesmo pensando na perda do animal, se for uma pessoa que já teve uma bagagem ali nas costas, vamos supor, de como lidar com o animal, que ele vai passar pelas fases de ser filhote, adulto, vai envelhecer. Então, talvez, até mesmo no futuro para ele, essa fase da perda vai ser uma fase um pouquinho mais tranquila de lidar. Então, acho que as crianças precisam, sim, ter uma base e saber diferenciar um pouco como lidar com o animal, né? E eu sempre falo assim que o animal hoje em dia realmente se tornou um membro da nossa família, mas a gente não pode ter exageros, porque isso também vai fazer mal para a criança e vai fazer mal para o animal também. Então ela tem que saber realmente lidar, e eu acho que isso é um pouco função dos pais também, né, de tudo, colocar um pouquinho isso para a criança. E a criança aprende muito. Bacana.
Bom, a gente está chegando no final do segundo bloco, então eu vou chamar novamente o nosso intervalo. E na volta eu vou abordar alguns temas polêmicos contigo. Tá. Então você se prepara para o nosso retorno. Vamos lá. Tá bom? Pessoal que está em casa, daqui 2 minutos estamos de volta. Até lá. Olá, estamos de volta e o tema abordado no nosso bate-papo é sobre pet, um momento especial que é a perda, então como lidar com isso, né? E praticamente muita coisa já foi esclarecida. Eu só tenho uma dúvida, tá? Eu particularmente gosto muito de animais, mas Wandercília, eu opto por adotar cachorros de rua. Literalmente de rua, é o abandonado mesmo. Mas há quem opte pela compra, tá? No momento de perda, qual das duas situações seria mais eficiente para a pessoa lidar com a perda? Entendi. Olha, vai depender muito, é de pessoa para pessoa realmente. Eu acho que realmente existem os dois lados, você pode realmente comprar um animalzinho de algum canil, ou né, de algum lugar que seja, né, da sua confiança, da sua preferência, e também existe o lado da adoção, que hoje é uma das coisas que realmente são mais faladas, e existem muitos animais realmente em abrigos também, que precisam realmente da nossa ajuda. E falando desse lado também da cura da pessoa, de ter realmente um outro animal ali na casa, muitas vezes até mesmo esse trabalho dela voluntário, de repente ajudando em ONGs, tudo, talvez ela tenha uma empatia com um animal de algum desses lugares também. Então, também é uma possibilidade que é bem bacana e que vai ajudar com toda certeza a maioria das ONGs que tem, né? Porque realmente é uma coisa bem bacana de se fazer, né? É um ato bem legal. E, de repente, se você realmente quer alguma raça específica, se apaixonou por alguma raça, então também existem os criadores que são pessoas que, né, você vai ter que procurar referência, tudo, para poder realmente pegar o animalzinho que mais vai se adequar àquele momento, àquela situação realmente na tua casa e o que você espera também do animal, né? Tá, aí nesse novo processo, quais aspectos a família tem que levar em consideração para a escolha do pet? Principalmente, assim, o lugar onde você vive, se é casa, se é apartamento, como que é a rotina da família, se é uma família que fica muito fora de casa, trabalha todo mundo, se tem muitas crianças, se tem muitos, né, idosos, como que é a rotina dessa família. Eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você realmente ou comprar ou adotar um animal. Porque você precisa ver como que é o seu estilo de vida para você ter ideia do que você, assim, procurar, do que você esperar realmente do animal. Vamos dar alguns exemplos, assim, vamos supor, você pegar um animal, sei lá, extremamente agitado, muito, vamos supor, bagunceiro, e você mora num apartamento muito pequenininho. Então isso vai acabar te gerando alguns problemas, né, no futuro. Então é bom realmente pesar tudo isso antes de ir procurar realmente um novo animalzinho para você poder ter a tranquilidade de poder curtir aquele momento, né, com ele. E realmente as duas opções são extremamente válidas, né, ou realmente pegar de algum criador, né, comprar de algum criador que você conheça ou por indicação, ou nas ONGs que realmente, assim, estão muito cheias, assim, com certeza elas vão, assim, abraçar a pessoa e ajudar no que for necessário para ela adotar o animal que mais se identifique, o né? ideal. Exato. Perfeito. Bem, desde a nossa conversa, está meio parecendo conversa de louco, porque eu tenho ido para o lado legal, que é o momento da adoção, e de repente eu falo da perda. Exato. É que se a gente falar da perda... Sem passar pelo processo todo. Só perda, vai ficar muito triste o nosso programa. Com e certeza. Eu não quero que os meus telespectadores, né, Sim. associem... Ah, não, muito triste. Mas, vamos lá. Você lembra que eu te falei de temas polêmicos? Uhum. Então, a questão da eutanásia. Para quem tem um animal, é uma palavra... Complicado. Muito complicada. Muito, muito, muito. Então, que conselho ou que sugestão você pode dar para nós proprietários aí de pets,
né, de que caminho eu tenho que seguir para entender o porquê que está sendo sugerido a eutanásia. Assim, é um momento bem complicado, né? Existem muitas doenças, vão existir muitos casos e tudo isso assim tem que ser muito bem pensado. Eu acho que é o último ato que pode acontecer, a última coisa que a gente vai poder realmente fazer seria a eutanásia. Então, a eutanásia tem que ser sim pensada, tem que ser pensada com muito carinho, com muita atenção e avaliar realmente a real necessidade de ser feito esse tipo de procedimento ou se ainda existe realmente alguma alternativa para o animal, algum tipo de tratamento, aquela luzinha no final do túnel, se ainda existe e se dá para buscar essa luzinha. Eu acho que a eutanásia realmente é a última coisa realmente a ser feita, mas infelizmente existem muitos casos que assim se faz necessário, né? Mas tem que pesar. Eu acho que tudo isso é uma conversa muito franca com o proprietário, ver o real estado do animal, ver a situação, se existe uma qualidade de vida, né? Eu acho que tudo isso tem que ser pensado, né? Então realmente é um tema bem polêmico. Muito, muito. Né? Enfim, mas já que estamos falando de eutanásia, a última pergunta, tá? Perdi meu animal, ele morreu. Se eu moro em apartamento, o que eu faço com esse animal? Para onde eu levo? Sim, existem hoje, né, nas nossas clínicas, existem alguns trabalhos, na realidade, que a gente pode fazer com relação a isso. Existem hoje em dia cemitérios, que são, né, específicos para isso, que ou eles cremam o animal, muitas vezes te mandam a cinza em urnas, tudo para você poder depositar em algum lugar. E até mesmo cemitérios que enterram realmente os animais, que são os mais convencionais. E também existe o trabalho da prefeitura, que é a recolher o animal na clínica, né? Então você teria que então a gente tem que levar pelo menos para a clínica. Até a clínica, realmente, ou essas empresas que fazem, que são os cemitériozinhos que a gente fala, recolhem esses animais na sua casa ou na clínica, ou realmente, se você não tem, de repente, digamos assim, como posso falar, a possibilidade de mandar esses animais para um lugar assim, realmente mandar para a prefeitura, que seria feita a cremação pela prefeitura, mas que não tem realmente volta dessas cinzas, né? Uma vez que mandou, está mandado. Encerrou ali. Então existem essas duas possibilidades, que são os cemitériozinhos realmente, os crematórios, né, que a gente fala, e a prefeitura. Então tudo relacionado com a clínica veterinária, que você vai ter que realmente entrar em contato e decidir qual que vai ser realmente o melhor caminho, né, seguir ali. Perfeito. Bem, Deise, agradeço né, a sua participação no programa, a sua presença aqui no Bem Mais Osasco em TV. Mas antes de finalizar, assim, bem brevemente, tá? Você tem alguma consideração sobre o nosso bate-papo, assim, algo que você lembrou e que não foi citado? Primeira coisa, assim, que eu sempre falo para as pessoas, que o animal é como se fosse um ser humano. Ele precisa realmente de cuidados. Eu acho que, assim, é fundamental o cuidado com o animal em todos os momentos da vida dele. Precisa visitar realmente o médico veterinário com regularidade de check-ups, né? Tanto ou semestrais ou anuais. Isso também é importante, para a gente tentar prolongar aí o máximo a vida deles, né? E com qualidade. E agradecer por estar aqui, pela oportunidade. Agradecer o Bem Mais Osasco e obrigada. Eu que agradeço. Bem, pessoal, com isso chegamos ao final do programa de hoje. Mais uma vez quero agradecer o prestígio e a audiência de todos vocês e até o nosso próximo encontro, semana que vem. Tchau, tchau.